o quebra-gelo de hoje é o seguinte: Oi. qual é a lembrança da sua infância que mais te marcou? Oi, irmã Márcia. Qual é o que? Repete, né? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bom, Guido? Mais alguém aí? Pediu para Como é que você tá, irmão João? Estamos indo. Tô no aprendiz ainda, né? Tô passo a passo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho? Dá um seguinte, eu não tô te vendo. Tá ouvindo? Entrou mais alguém aí no Galaxy. Mas vocês não estão me vendo, não? Não, tô Não, a câmera tá fechada, então na parte de cima da sua tela tem o microfone e a câmerazinha. É só o irmão apertar ali que vai abrir a imagem. Aí eu tenho que clicar na câmera. É na tela do seu celular. Isso. Aperta novamente. Não, já tá indo. Tá indo. Aperta. Aperta só uma vez. Depois vai fechar de novo. Aê! Pode deixar que vai abrir. Já vai aparecer. Eu cliquei na tela do computador. Você tá no computador, tá? No Tem que computador. clicar na câmerazinha. Isso. No computador o senhor vê a gente. O computador tem câmera? Só se o senhor tiver o webcam. O bom que eu tô gravando. Vocês estão aqui, ó, no meu computador. Tô gravando todos vocês. Na parte de... Deixa o mouse, vê se na parte de cima aparece o símbolo de uma câmerazinha e o símbolo de um microfone. Do lado do botão vermelho. Aparece a câmera e aparece o microfone. Aperta na câmera. Apertei o microfone. E agora desligou o microfone. Agora sim. Ligou o microfone, irmão João. É só na câmera. Agora voltou. E agora? Eu acredito que se o irmão usar a câmera do celular, o irmão vai conseguir. Apareceu uma imagem aí. Parece que pode ser que você tá, que a câmera eu seja acho, ruim. eu acho que a câmera ou não tem webcam no seu monitor. Tem. Peraí. Tem? Tem. Não tá pegando, mas dá pra gente levar. Mas dá pra gente participar. Tá vendo a gente, tá ótimo. O senhor tá vendo a gente, não tá? Vê se agora foi a imagem agora. Não, mas tá bom, irmão João. Vamos tocando assim. Vamos tocando que depois eu faço outro treinamento. O quebra-gelo, pessoal, é o seguinte. O quebra-gelo é o seguinte. Qual é a lembrança da sua infância que mais te marcou? Pode falar um de cada vez aí. Qual a lembrança da sua infância que mais te marcou? A parte da minha infância que mais me marcou. Lembrança da sua infância. Uma lembrança, eu vou dizer uma lembrança boa. É a lembrança de criança, né? Lembrança de criança a gente sempre guarda, né? Eu era viciado, ô Guido, irmãos, em pipa e bola de gude. E eu morava nessa época em Niterói, São Gonçalo. Eu morei... A minha parte dos anos 80 eu morei quase toda em Niterói. Então a minha infância ficou ali naquele local. Toda vez... Qual local de São Gonçalo, irmão? Ceará? Porto da Pedra. Ah, legal. Porto da Pedra, perto da Garagem Estrela. Numa rua que tinha assim... Atrás da garagem, uma rua... Ainda era estrada de chão. Hoje tá tudo asfaltado, tá tudo bonito. Mas marcou. E Bianca, Priscila, o Arley, o que vocês lembram da infância de vocês? Já tô pensando numa lembrança boa. A minha lembrança são as atividades da igreja onde minha mãe organizava, né? Meu pai participava também. A gente trabalhava muito na igreja quando nós éramos pequenos. Assim, na idade das meninas, a gente fazia muita atividade na igreja. Nossa vida era mais na igreja do que em casa. Então, as melhores lembranças e as piores também foram na igreja. Atividade de DF, aquelas bagunças que criança faz quando está na escola dominical.
jovens e adolescentes, e a gente juntava também. Aê, irmão João, Consegui. Agora tem que ligar outra fechar o áudio dos dois. Tem que fechar o áudio. Pronto. Fecha o áudio do computador. Isso, do computador. Isso. Não, Aí as minhas... desculpa, gente. Desculpa, porque eu esqueci de ligar o celular. Relaxa. Pode Aí eu falar, tô pessoal. perguntando para as meninas quais são as lembranças da infância delas. Elas falaram que elas ainda são crianças, não tem lembrança, não. A Luísa já tá mais mocinha, mas a Isa ainda tá piquititinha. Então, lembrança de agora, de ontem. Lembrança, fala aí. Diga que a gente tentou começar aí. Hashtag TBT. Fala uma Cachoeira. Cachoeira, praia, Maricá, Macaé. Eu lembrei de uma lembrança. Maricá é Caldo de Fogo. Você quer falar, Renata? Já que elas falam. Quando eu era pequena... Deixa eu falar. Vá. Quando eu era pequena, teve um acampa dentro lá na igreja com as crianças. E aí foi uma coisa que marcou todas as crianças, foi muito legal. Aí todas as crianças fizeram um acampamento mesmo no pátio da igreja, dormimos lá. Aí acordou, tinha café da manhã, aí o dia todo teve palestra, brincadeira com as crianças. Foi muito legal. Muito legal. Agora, posso falar uma coisa? Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Um acampa dentro, né? Isso. Tem uma outra Só infância. falar, antes de vocês falarem, eu queria falar de uma recordação da minha infância. E eu não fui criada na igreja evangélica. Então, na época que eu comecei a minha infância, minha família toda era católica. E quando eu tinha 7 anos, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural, né? Então, assim, ali começaram a buscar lugares. Minha mãe começou a me levar em rezadeira, começou a me levar em gente que rezava para tirar mal olhada. Eu ficava doente, as pessoas falavam que tinha muito mal olhado em mim. Então, eu tenho isso muito forte, esse processo que foi um pouco doloroso e não era algo de criança, que eu queria estar brincando, né? Mas eu vivia muito doente, então eu tenho essa lembrança forte, mas ao mesmo tempo, o meu pai tentava compensar essas coisas. Então ele era um pai que, todas as vezes que ele chegava no trabalho, ele tinha ou um Mirabel, o Mirabel tinha um papagaio verde, vocês lembram? Na embalagem do Mirabel, você lembro. Não Era da minha época, não. O Arley lembrou, me salvou. O Mirabel tinha um papagaio verde. Ele é um cara de pau. Ele tá só me arrasando hoje. Isso não, minha época já era traquina já. Aí meu pai sempre trazia um Mirabel, né? E eu me lembro também que eu queria muito uma caixinha de música, e meu pai ficou juntando dinheiro um tempão para comprar uma caixinha de música para mim. O meu sonho era ter uma caixinha de música de bailarina. Aí ele me levou para comprar essa caixinha de música de bailarina, igual todas as meninas queriam, né? E também não é da época de vocês, ninguém vai lembrar. Quando eu cheguei para comprar a caixinha de música, tinha um telefone, meu pai, e eu achava o máximo, que eu via nas novelas as pessoas falando no telefone, e eu não tinha telefone em casa. Aí eu falava, pai, eu adoro conversar no telefone. E ele, mas você não tem telefone? Ele, então, pai, não quero uma caixinha de música de bailarina, eu quero um telefone. E aí, meu filho, eu acho que ali acelerou a matraca em mim, porque eu nunca mais parei de falar, né? Eu tinha 4 ou 5 anos, alguma coisa assim. Isso marcou a minha infância. Tem coisa que marca mesmo, né? A caixinha de música era o telefone, né? Eu tenho a minha lembrança que mais me marcou na minha infância, e quando eu falo com meus primos, né, também eles são unânimes, é que no verão de 88 para 89, a minha família, todos os meus tios, estavam em casa de praia em Barra de São João. Vocês conhecem Barra de São João hoje? Barra de São João parece uma sucursal de Caxias. Né? Mas na época, Barra de São João era paraíso. Ele só tinha umas casinhas naquela ruazinha da igrejinha, era linda, era linda, era linda.
E a gente chegou lá em dezembro, antes do Natal, e só voltou para casa em março, depois do Carnaval. Nossa! E assim, foi a primeira vez que a gente foi para casa da praia, a gente ficou, e como a família de todo mundo era de professoras, né? Minha mãe, minhas tias, todo mundo conseguiu ficar lá, só os homens que voltavam para trabalhar, então a gente ficou direto lá. E foi o verão que a gente ganhou bicicleta, e isso me marcou muito. Quando eu falo para mim, assim, tem uma parte da minha infância que me marcou, foi aquele verão que a gente ficou lá em Barra de São João, né? Foi bem legal, foi uma coisa que me marcou muito. E eles falam a mesma coisa, que foi o verão, a parte da infância deles que mais marcou. Mais alguém, gente, quer compartilhar? Warley, fala aí. Eu estou prestando atenção no movimento aqui, desculpa. A minha infância era mais... tinha muita brincadeira na rua, né? Pique-esconde, polícia e ladrão, tinha pique-bandeira, tacobol, jogar bola na rua. Então, eu ficava na rua, saía de manhã, só parava de brincar na rua e ia para a escola. Voltava, chegava em casa, tomava um banho, outro tomava banho, né? Vou falar a verdade. Era água de borracha, né? Água de rua. E só voltava para casa quando dava fome. Então, eu fico recordar. Hoje em dia, minhas filhas são privadas disso por causa da questão da insegurança. Então, eu fico muito preocupado com isso. Então, na medida do possível, a gente leva elas para passear na praça, de bicicleta, andar na rua, fazer caminhada, essas coisas, porque isso na minha época foi bom. E elas não têm isso, então elas não vão crescer, vão fazer quando você quer brincar na rua, você quer ficar até tarde na rua. Naquela época não tinha celular, não tinha contato, eu saía final de semana, saía de manhã, só voltava para comer, terminava de almoçar, voltava, só voltava de noite. Cheio de cordão, né, para tudo quanto era lado, aquele cordãozinho preto, maravilhoso, fedorento, e voltava para casa. Então a vida seguia tranquila. Então, outra época, né? Poxa, a época muito boa. Era a época bem largado mesmo, né? Hoje a gente não confia de deixar os filhos da gente na rua. Infelizmente. Não dá. Não dá. Eu fico seguro das minhas filhas de atravessar a rua, ir na padaria, quem dirá brincar sozinha na rua. Então, infelizmente. É verdade. Gente, o Guido está preparando agora a tela aqui, que depois desse quebra-gelo nós vamos louvar ao Senhor. É uma nova etapa aí, o irmão João que está participando hoje, né? Aqui no online. Eu tô aqui brigando aqui com o celular aqui, mas eu tô me vendo. Tá ótimo, fica tranquilo. O som do irmão tá ótimo, tá perfeito o seu áudio. Pois é, mas eu tô me vendo aqui, mas eu não tô conseguindo transmitir. Tá tranquilo, tá participando super bem, irmão João, tá dando pra ver legal. Obrigado. Eu vou sair aqui da reunião e vou entrar aqui no celular, vamos ver. Tá, pra ver se dá pra ver, né? Senta na cadeira. Hoje. A gente fica com você e o Guido. Não, ele só vai espelhar aqui. Ele fechou para ele procurar aqui na tela. Tá, rapidinho. Volta aqui, Criança. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Vamos louvar ao Senhor, ok? Quem souber essa música e quiser cantar, fiquem à vontade. Amém. Só fecha o microfone de vocês aí, pessoal, para vocês poderem ouvir bem. Aí depois vocês abrem de novo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei,
mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E em tudo em ti
confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Aleluia, Jesus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Deus poder, e tu és meu. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, né? Você falar assim, Senhor, me guia aí por onde o Senhor quer, e que eu não tenha medo, né? De caminhar onde o Senhor Amém. me levar. É muito profundo. Fico imaginando, né? Fico imaginando Pedro saindo do barco e andando nas águas. É verdade. Eu vou voltar ali para frente do Paulo, porque tem muita base bíblica. Eu não sei se eu boto aí para vocês lerem, ou vocês preferem eu falar a referência bíblica e vocês lerem para mim aí. Pode falar a referência, Gui, fica melhor. Ah, então ótimo. Então alguém pode ler para a gente aí Atos 17:6, por favor? Atos 17:6. Calma, Márcia. Pode? Quer achar fala? Quem achar, só mandar. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: eis que tem alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui. Continua. Salmo 17:1 e 1 Coríntios 11:30. 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Daniel 11:32. Cadê teu celular? 11. Daniel 11:32. Aqui, 32. Não, já tá lendo Daniel 11:32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Isaías 54:5. Não, Márcia, é muito rápido. Pois o Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E o último, 2 Coríntios 12:21. Depois, 2 Coríntios 12:21. 2 Coríntios 12:21.
Gente, não sei. 12 e 21. Show, irmão. Achei, mano. Posso Lê aí ler? pra gente. Por favor. Tá meio, é meio diferente aí da Bíblia de vocês, tá? Porque a gente tá na NVI, você deve estar na Almeida, né? Isso. Vou Pode ler. ler, sem problema. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram interiormente e não se arrependeram de impureza, de imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. A versão tá igual a minha, irmão. É a NVI. Vamos lá, pessoal. Somos capazes de realizar grandes feitos, mas existe uma criptonita tentando enfraquecer a nossa vida espiritual. Qual a chave para adquirirmos força para vencer? Um conceito que precisa ser resgatado é a palavra aliança. Aliança com o Senhor, conhecê-lo intimamente e sem reservas. Traçando um paralelo com o casamento, precisamos estabelecer o próprio princípio de lealdade. Quantos estão vivendo um relacionamento adúltero com Deus? Olha isso. Coisa forte. Quantos de nós estamos vivendo um relacionamento adúltero com Deus? O que hoje tem sido uma grande criptonita é a idolatria. Um cristão cuja lealdade está dividida pode-se dizer que ele é um adúltero. Vocês concordam com isso? Que um cristão cuja lealdade está dividida, que ele é um cristão adúltero? Tá ele dividido. Está rompendo a aliança dele com Deus. Por quê? Tem muita gente que é uma coisa na igreja e por fora é outra. Isso aí eu já vi, já conheço. Já compartilhei várias vezes com gente assim. Gente escondida. Acha que na igreja é uma coisa, mas por fora, quando você sai da porta da igreja para fora, já é outra coisa. Não. Mas eu vou falar, tem uma coisa, tem muitas pessoas que falam que Deus tem ciúme dos filhos dele. Deus tem ciúme dos dele. E quando a gente coloca nossa fé em outra coisa que não seja Deus, mas isso entristece o coração dele de uma forma assim, uma forma que eu acho que inexplicável, né? Quando você coloca sua fé em outra coisa que não seja Deus, isso entristece ele, porque ele tem ciúme da gente, né? E quando a gente, por exemplo, adora outra coisa, e isso machuca você de uma forma assim sobrenatural, né? Porque isso é uma criptonita. Isso é um relacionamento adúltero com Deus. Você colocar a sua fé em outra coisa que não seja Ele. Entenderam? Você colocar a sua esperança em outra coisa que não seja Deus. Isso é um adultério espiritual, vamos falar assim. Você dá a honra, você depositar a sua fé a qualquer outra coisa, tipo imagens, né? Muitas pessoas adoram imagens, fazem petições para imagens de barro, né? Para deuses de barro, mortos. Preferem acreditar naquilo que estão vendo, porque Deus não é palpável, né? Deus não está conseguindo pegar, eles preferem botar a fé deles naquele Deus de barro que eles conseguem pegar. O que vocês acham disso? Por que isso acontece? Acontece porque a pessoa não tem... Uma vez eu até preguei sobre a vida do lar, né? O que faz o casal brigar, ter conflitos? Pessoas sem Deus, pessoas que não se ligam com Deus, não vivem com Deus, não abençoa seu lar, nem lembra de orar. São pessoas que prometem na frente do altar uma coisa que nunca vai existir, uma coisa que não existe. Então, por isso que a pessoa... Não, João, a pessoa às vezes até tem boa intenção. Às vezes eu acho que algumas pessoas... por isso que o tema é esse.
Kryptonita, igual o super-homem. Ele era forte, invencível, mas quando ele chegava perto da Kryptonita, ele se desarmava, ele ficava fraco. Às vezes a pessoa faz aquela aliança, ela quer que dê certo, só que ela não se alimenta, não alimenta a sua fé, não alimenta as suas convicções em Deus, aí o dia a dia vai corrompendo. Vai corrompendo. Às vezes prejudica no casamento, porque em casa ele esquece que Deus é o centro do casamento também, né? E aí a gente fica super valorizando às vezes o nosso cônjuge e super se valorizando também. Não, eu é que domino aqui, eu que resolvo, eu que faço. Mas na verdade quem nos segura é o Senhor. É o né? Senhor, é o equilíbrio. E eu me lembro muito dessa questão sobre adultério, porque às vezes a gente acha, enquanto crente, que essa questão de adorar a imagem é o que entristece a Deus e a gente está sendo adulto. Isso é muito importante o que o Vitor falou. Mas o cristão, muitas vezes, não adora a imagem, mas ele está sendo adúltero quando ele coloca o trabalho dele na frente, quando ele coloca, às vezes, o cuidado que ele tem exageradamente com o corpo dele, ou quando ele quer muito comprar uma coisa e se endivida, mesmo sabendo que não vai conseguir pagar. O cristão, ele é adúltero quando ele quebra a aliança dele com Deus, quando ele envergonha o papel de servo de Deus, sabe? Quando ele se posiciona de uma maneira errada num determinado lugar. Você é um servo de Deus. Se você chega num lugar e fala assim, vou soltar a franga, né? Vou sair do... Estava conversando com a Bianca sobre isso outro dia. Que eu gosto, gente, vou confessar aqui um pecado aqui, né? Porque o pecado confessado é pecado perdoado. Eu gostava muito e curado. Eu gostava muito quando meu pai era vivo de estar em família, e a família do meu pai gosta de um sertanejozinho, de um forrozinho. Então, ali, eu dançava com eles, eu brincava com os meus tios. Mas eu não me via indo, por exemplo, para uma balada, num lugar assim, que eu acho que eu, naquele contexto ali, eu não estaria edificando a Deus. Então, tem muitos jovens e jovens casados, e tem muitos seres humanos que se sentem enfraquecidos quando recebem um convite para uma determinada coisa. Alguns para um passeio, outros para uma corrupção, para ganhar um dinheirinho a mais. Hoje o Arlen estava falando isso, né, Arlen? O Arlen falou assim, o cara é crente, não vou chamar ele, não. Então, assim, infelizmente tem gente que, para poder fazer parte da galera do trabalho, se manifesta diferente e acaba sendo adúltero. Não, vou falar uma piadinha, vou contar uma sacanagem. Desculpa a expressão, gente. Vou falar uma sacanagem, uma besteira, só para ser engraçado, para tentar se enturmar. E aí a gente acaba abrindo mão dos nossos conceitos, dos nossos princípios com Deus. E aí a gente quebra a nossa aliança, a gente acaba sendo adúltero. Pessoal, a única força capaz de manter unido o casamento é o amor. Este busca sempre o melhor para o outro. Se integra e nele a lealdade se torna algo inegociável. Amar é uma escolha. Precisamos todos os dias decidir amar a Deus. Por que a libertação do pecado e o arrependimento são tão importantes para Deus, na opinião de vocês? Por que a libertação do pecado e arrependimento são tão importantes para Deus, na opinião de vocês? Deus é amor. Né? Deus nos ensinou a amar o próximo, a amar a sua cara metade, a esposa. Quando você jurou um juramento, você fez juramento com Deus. Amai. Não, irmão João. Aqui ele está falando sobre libertação de pecado e arrependimento. Eu acho, Guido, que a libertação do pecado e o arrependimento são atos que são importantes para Deus, porque ele vê uma decisão da nossa parte, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe exatamente o que pode e o que não pode ser feito, mas ele também respeita as nossas decisões. Então, quando você busca por libertação e se arrepende dos pecados, é uma atitude sua, é um posicionamento seu em relação a ele, né? Então, você escolhe ficar longe do pecado, você escolhe buscar por santidade. E isso, aos olhos de Deus, quer dizer, eu sou frágil, eu sou pequena, eu não tenho poder algum, e independente do que eu possa ou não fazer, eu decido estar sob a vontade de Deus, na comunhão com Deus, né? Então, assim, quando Deus ele percebe essa atitude vindo da nossa parte,
as misericórdias dele se renovam, né? Porque ele vê que realmente não é porque ele é Deus e pode me partir ao meio, mas é porque eu amo e eu quero me dedicar a ele. Acho que ele vê isso como uma atitude importante, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos. Por causa do pecado, nós somos afastados de Deus. Então, quando a gente toma uma decisão, ou seja, quando a gente se conscientiza de que sem Ele a gente não é nada, com Ele, por causa da força dele a gente pode tudo, a gente faz o quê? Uma aliança com Ele. Então, a gente se casa com o Senhor, né? Então, há um encontro perfeito. E no casamento, né, assim como Cristo é o cabeça da igreja, no casamento o homem é o cabeça. No casamento, todos nós seres humanos temos a mesma posição e o Senhor é o cabeça. No casamento com Deus não tem homem e mulher, tem servo e rei. Ele é o nosso rei. Então é ele que é o cabeça dessa relação, desse casamento, desse caminhar, né? Então eu acho importante a gente pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque a gente vai estar dando a direção para Ele da nossa vida. Porque eu sei que a gente vai continuar pecando, porque o pecado está em nós, é do nosso DNA. Mas a gente não vai se alegrar no pecado. Aquilo que entristece o coração de Deus também vai nos entristecer, porque a gente casou com Ele. A gente decidiu caminhar com Ele. Caminhar com o Senhor é um casamento, é uma aliança. O casamento nada mais é do que um contrato, uma aliança, né? Então, quando você decide caminhar com Deus, você abre mão de algumas coisas. É igual o casal, quando o marido, igual o João falou, né? O marido precisa amar, Deus é amor, o marido ama a mulher. O casal, quando ele decide caminhar junto, ele não abre mão de algumas coisas. A mesma coisa somos nós quando decidimos caminhar com Deus. Por isso que é tão importante. O cristianismo, pessoal, ele é baseado no arrependimento. Vocês verem essas entrevistas aí. Você se arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Viver assim mesmo. Só me arrependo do que eu não fiz. Assim, se tu vê algum cristão baseado falando isso, ele está indo ao contrário do que o cristianismo é pregado. Nossa fé é baseada no arrependimento. Né? Se eu pudesse voltar atrás, quantas e quantas coisas eu faria de diferente. Faria muita coisa diferente. Assim, coisas que eu fiz na minha vida que desagradaram a Deus. E tem gente que nem se liga nisso. Uma vez eu conversando com o pastor André, você começa a mergulhar no profundo e ele falou que Deus trouxe à memória dele pecados que ele cometeu quando ele era adolescente, que ele nunca tinha pedido perdão. Eu falei assim, cara, você fez isso e você lembra? Você nunca se arrependeu disso. Coisas que quando ele era adolescente. Eu falei assim, cara, isso é muito profundo, porque tem coisas que a gente nunca trouxe à nossa memória para se arrepender, porque passou. Não, você tem que se arrepender. Deus se agrada disso. Deus se agrada. Assim, se você lembrar desse pecado, lembrar de algo que você pecou e você não pedir perdão, você está errado. Você só vai conseguir mergulhar no profundo com Deus quando você se arrepender dos seus pecados, de verdade, genuinamente. Até assim, Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu não lembro mais. Mas quando você lembrar daquele pecado, você tem que pedir perdão. Se Deus te trouxer a memória, é porque Ele quer que você se arrependa. Entendeu? Então, o cristianismo é baseado no arrependimento. Pare de desprezar suas áreas de vulnerabilidade. Pessoas estão na igreja e continuam indo para o inferno, pois continuam fazendo o que é contrário à palavra de Deus. O que vocês acham disso, pessoal? Que pessoas continuam... O cachorro tá respondendo aí, ó. Tá respondendo. Vou dar uma coça santa nele já. Guido, você fez uma pergunta muito importante. Por que as pessoas continuam indo para a igreja e continuam fazendo o que é contrário à palavra de Deus? Eu assisti só para dar uma atento para depois vocês responderem, o pastor Josué, no culto de domingo à noite, ele botou um trecho do vídeo do escritor do Kryptonita pregando lá na Lagoinha. E ele falava que ele era crente, de berço, ele era pastor já de jovens, quando ele era
Adolescente, só que ele não conseguia se livrar de um pecado, a lascívia. Lascívia é desejo sexual impuro. Aham. Ele não conseguia se livrar disso. Já era, cara, ele casou, pensou que ia se livrar disso, só continuou consumindo pornografia. Ele não conseguia se libertar daquilo ali. E ele falou, porque naquela época ele acreditava que se ele morresse, ele ia para o inferno. O que vocês acham disso? E vocês acham que quando a pessoa está na igreja, se ela continuar tendo esses desejos, ela vai para o inferno? Fala para mim aí, um de cada vez. Existe uma possibilidade. A gente sempre teve esses pensamentos. Quando eu fui batizado na igreja, já existia. Muitos pastores se deixaram cair. Não só os pastores, como os irmãos também, né? Foram tentados. Todos nós somos tentados, Guido. Todos nós. Você tira um exemplo. Vou dar um exemplo de um artista que muita gente conhece. Radialista Alberto Brizola. Era bem casado com Marina de Oliveira. Vivia pregando a palavra de Deus na igreja. Inclusive andou até sendo o locutor da rádio evangélica também, apresentando. E uma moça ele atentou por uma irmã que era da igreja. Foi tentado. E só foi ser descoberto depois. Todo mundo descobriu que a traição e tal. Então acontece não só com ele, como muitos pastores. Todos nós somos tentados. Você tem uma ideia? Eu deixei de acompanhar uma igreja, sabe por quê? A igreja era toda certinha, tudo dentro da palavra de Deus. Só que, na hora de orar, as mulheres tinham que ficar na frente e os homens tinham que ficar atrás. E na hora de se ajoelhar, você tinha que ficar, sabe, atrás das mulheres, abaixado, ajoelhado, e as mulheres também. Tinha gente que não olhava não pensava nem na oração, não pensava em Deus, estava pensando em outras coisas. Aí eu comentei com um amigo meu, falei, não, aqui eu não posso ficar. Agora, irmão, que bom que o irmão vigiou nisso, né? Agora, olhando para dentro de nós, né? Porque às vezes a gente tem essa ótica de olhar para o outro com muita facilidade. Porque assim, Renata, o irmão meu fala assim, desculpa, o irmão meu fala assim, você não tem que olhar para o teu próximo, você tem que olhar para você e Deus. Eu falei, não, você tem que olhar e corrigir o seu próximo sim, nem que seja o pastor. Você tem que chamar a atenção. Você não é obrigado a viver no erro. Você está vendo o erro, mas você não é obrigado. Eu entendo o que o irmão está falando. Agora, o que é importante é a gente ter sabedoria nesse momento. Por quê? Porque todos nós, o DNA do pecado habita em nós. Então, se tu tiver um olhar crítico, tu vai ver defeito em todo mundo. E problemas graves, problemas menos graves. Sim. Só que Deus não é tentadinho nem pecadão. Para Deus, todo pecado afasta o homem dele. Todo pecado. Seja falar um palavrão, seja pensar alguma coisa, e esse alguma coisa pode ser alguma coisa relacionada à lascívia, como o Guido falou, que é o pecado do erotismo, da sensualidade, como também pensar mal do irmão. Isso só também concluir, pessoal, sobre a história desse pastor. Só que ele foi curado, sabe por quê? Porque ele procurava, ele estava ali pecando. Mas Paulo fala que o bem que eu tento fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Né? Paulo já falaram isso. Isso vem da natureza do homem. Só que ele estava tentando se curar o tempo todo daquilo ali. E aí, o que aconteceu? Ele confessou esse pecado para um pastor que foi pregar na igreja dele. Ele confessou aquele pecado, o pastor orou por ele e ele foi curado. Pecado confessado é pecado curado. Né? Quando a gente confessa um pecado que a gente não está conseguindo vencer, a gente vai ter ajuda espiritual para vencer aquilo ali. O problema é que a gente não fala. Guido, quando a pergunta foi feita é por que crentes continuam indo para a igreja, mas ainda vivem uma vida de pecado, né? Então, se é crente e está vivendo a vida de pecado, é porque falta a palavra, falta maturidade na palavra, né? E aí esse ponto, Priscila, que o pastor falou, esse é um pecado comum, ele não estava, vamos botar,
ele não estava impactando na vida de nenhuma outra pessoa. Existem pecados que você impacta e outros não, mas era um pecado que ele estava tentando vencer, a natureza dele. Eu vou te falar um que eu cometi muito, que eu confessei na igreja pregando, tá? Eu comecei na igreja pregando. Eu quando eu chegava, eu trabalhava muito cedo, e antigamente o Washington Luiz, ela começava o engarrafamento ali no Carrefour. Eu lembro. Era quase 10 quilômetros de Washington Luiz. Peguei muito. E aí eu tinha que chegar muito cedo na agência. Eu chegava ali no Carrefour e falava assim, se eu me perguntar esse engarrafamento aqui, eu vou chegar atrasado. Aí o que eu fazia? Eu ia pelo acostamento, irmãos. Eu ia pelo acostamento, cortava aquilo tudo e chegava no meu trabalho na hora. E aí, certo dia, eu fui pregar e falei, irmãos, eu tenho um pecado de conversar com vocês. Pregando na segunda com Deus, que é um culto, aqui na PIB Saracurã. Assim, ó, quando eu chego, eu vejo aquela faixinha livre do acostamento na Washington Luiz, eu pego nele e vou direto, vou embora. Só que eu quero me libertar disso, mas eu não consigo, irmãos. Aí, certo dia, 2 semanas depois que eu preguei, eu preguei, meu carro foi rebocado, parou, e eu fui soltar meu carro. Eu tinha 20 mil reais em multa para pagar. 20 mil reais em multa para pagar. Doeu no bolso. Caramba. E aí eu fui lá, paguei a multa do carro, soltei o carro e nunca mais peguei um acostamento na minha vida. Mas como é que eu fui curado? Porque eu confessei no altar. E tem pecados, pessoal, que a gente não... Que eu falei de um aqui que parece simples para vocês, é até engraçado, né? Mas isso entristece o coração do Senhor. Sabia que aquilo ali entristece o coração de Deus? Como pessoas que não conseguem ver uma mulher na rua sem virar a cabeça. Não tem um. Como meninas também que vêem um homem mais poder na rua e vira a cabeça. E às vezes precisa se converter nisso. E como é que eu vou conversar? Na hora que eu confessar o meu pecado. Sabe, na hora que você confessar, poxa, tu vai falar pro seu discipulador, para um pastor, seja quem for. Assim, cara, eu não consigo, toda vez que passa uma menina mais bonitinha na rua, eu viro a minha cabeça, eu falo assim, vamos orar por isso. Vamos entregar, porque você está querendo se libertar. E isso é digno. Não sei se vocês conseguem entender, Priscila, o que eu estou falando. Deus se agrada disso de uma forma sobrenatural. Quando você confessa seu pecado, você se arrepender, ainda que tem crente, porque você está sendo batizado, mas você vai vencendo a sua natureza mortal, carnal, dia a dia. Tem coisa, mesmo que você aceita Jesus de todo o coração, mas tem coisa que você está matando. A Renata fala de matar a Eva dela, que ela matou todo dia. A gente tem que matar o nosso... Todo dia eu dou uma pedrada nela, ela não morre. A gente tem que ir vencendo isso. E isso a gente vai confessando o nosso pecado. A gente vai vencer confessando. É muito de a gente falar, a gente ver que você está pecando, mas a gente tem que, às vezes, até orientar o irmão, porque às vezes ele está tentando vencer, né, aquilo ali, né? E quando a gente confessa, só para concluir, a gente vai sendo curado. Você vê se está com isso, toda vez que eu vejo a menininha na rua, você não vai virar mais a cabeça para ver o corpo daquela garota, mas para orar por ela, para ver que aquela é uma alma que precisa da misericórdia de Deus. Entendeu? Você vai ver aquele rapaz que está lá todo fortinho lá, você vai olhar, mas falando que ele precisa da misericórdia do Senhor. Não é porque você vai olhar desejando ele, não, você é alvo da misericórdia. Precisa da graça de Deus, entendeu? Você começa a mudar isso a partir do momento que você... Por isso que o discipulado é tão importante. Pode concluir. Eu ia falar sobre isso. Eu não sei se o irmão João sabe, se a Bianca sabe, a Priscila e as meninas, o Arley, mas se tem um fator importante que nós começamos a viver quando a gente chegou na Igreja Batista Atitude, é o fator do discipulado, né? A maioria das igrejas tem os conselheiros dos ministérios, tem os pastores que fazem gabinete. Na Igreja Católica tem lá o padre que manda você rezar uma Ave Maria, que não vai mudar a tua vida. Mas, diferente dos conselheiros, diferente dos líderes de ministério, você ter alguém que caminhe lado a lado com você, homem com homem, mulher com mulher. Por exemplo, o irmão João está aqui caminhando com a gente, ele tem a célula dele, ele hoje está participando com a gente porque a gente está treinando essa questão do online. Aí, por exemplo, ele ainda não tem um discipulador. Ele pode ter o Guido uma vez por semana para orar com ele, para falar. E aí, nessa caminhada, ele pode falar assim, pô, Guido, eu preciso que você ore, porque eu e a Márcia, a gente tem brigado por uma coisa boba, por isso, por aquilo. E aí o Guido vai orar, vai fortalecer. Tem um pecado que eu não estou conseguindo vencer. Alguma coisa, sabe, lábios impuros. Às vezes falar palavrão. Entendeu? Eu vou só confessar meu pecado para você. De vez em quando minha boca solta uns palavrões aqui dentro de casa, gente.
É uma coisa que eu preciso dominar, que eu preciso converter. Assim, difícil, eu creio que... É uma aprovação. Não sei se foi Isaías teve os lábios dele queimados lá, né? Eu que sou de lábios impuros, eu acredito que o era meio boca suja. Aí Deus foi lá, botou uma brasa de fogo na boca dele lá, queimou os lábios dele lá. É verdade. É verdade, é mesmo. Isso aí é uma... Eu, às vezes, é uma coisa dessa, pessoal, que às vezes falta sem querer, mas sai. Sem querer, sai. Entristece o coração de Deus. Sai. Entendeu? Entristece o coração do Senhor. Entendeu? Mas, eu sou muito reclamão. Vai matando a erva, né? Eu sou muito reclamão, Guido. Sou muito reclamão. Reclamo das coisas erradas. Quando as coisas estão muito erradas, eu reclamo muito. E é assim mesmo e pronto. E acabou. Eu não dou, não faço e acabou. Eu sou assim. Às vezes Deus quer tratar a gente nessas coisas, né? É verdade. Mas depois eu me arrependo. Eu falo, mas depois eu me arrependo. Isso parece ser coisas simples, mas às vezes impede a gente mergulhar no profundo do Senhor, sabe? Ver o mundo espiritual de verdade e entender coisas que só quando a gente está mergulhando no profundo que a gente vai ter a oportunidade de entender, entendeu? E cada vez se purificando mais. Quanto mais nós nos purificarmos e andarmos em santidade, mais no profundo a gente vai mergulhar. O que mais tem, eu estava falando com a Renata, o que mais tem dentro de igreja hoje é crente raso. Crente que está lá, às vezes está cantando, está no louvor, está fazendo, está acontecendo na igreja, mas é raso. É raso. Não é que se arrasta. Não tem experiências com Deus. Ele acha que sabe, mas experiência mesmo com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. Não tem, porque está raso, entendeu? E a gente precisa ser curado de um monte de coisa, que aí a gente trata no discipulado. Nesses dias eu estava falando. Se você não tem discipulador, uma discipuladora pode chamar a gente, que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Guido, Renata. Se eu não puder... Nesses dias eu estava falando com a irmã Maria, que se a igreja fosse aqui perto da minha casa, eu estava o dia inteiro, todos os dias. Porque eu gosto muito, a gente se alimenta, a gente está ali. Mas eu vou contar um segredo pro senhor. Às vezes eu tenho vontade de ir, mas não tem coragem de chamar ninguém. Eu vou contar um segredo pro senhor. Fala. Não, fica tranquilo. Ó, eu vou contar um segredo pro senhor. O bacana da nossa igreja é que a igreja mesmo não é lá o templo. A igreja é o nosso lar. A igreja é isso. Somos nós. Isso. A gente está junto aqui. Isso aí. E isso é maravilhoso. A gente não está seguro em paredes. A gente se estrutura na comunhão entre os irmãos, buscando crescermos no Senhor, mergulharmos, como ele falou, no Senhor. Amém. Vamos lá? Alguém quer mais falar sobre isso? Pecado, confissão? Alguém tem alguns pontos para falar? Vamos para o próximo aqui. Pessoal, para concluir, muitos têm levado altares para alguns desejos da vida e que, por serem priorizados, se tornam deuses. O que tem atrapalhado sua comunhão profunda com Deus e no que, a partir dessa palavra, você decide mudar. Vou falar de novo. Quais são os altares que você tem erguido na sua vida que tem tirado o local de Deus? E o que você acha que você precisa mudar? Que você decide mudar para tirar essa criptonita de perto de você? Porque às vezes vocês têm os altares. Tá? Vou te falar, dar um altar, tá, pessoal? Flamengo, a galera que gosta muito de futebol. Isso aí o pessoal tem que empatar. Isso aí eu tenho que repreender. Tem que repreender. Deixa de ir à igreja para ficar no jogo, entendeu? Parece que é coisa pequena, mas não. Você, deixei de ir para a igreja para ver o jogo hoje. Às vezes você está tirando o lugar de Deus aí para botar o teu time para ver. Vou falar uma outra coisa. Às vezes existem pessoas que colocam o trabalho e o casamento. Às vezes a pessoa coloca o cônjuge, o filho acima de Deus. Já viu aquele pai, aquela mãe que coloca filho acima de tudo? Acima de igreja, acima de tudo. Gente, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser ele é o primeiro, ele é o alfa e o ômega.
Ele tem que ser o primeiro pensamento do nosso dia e tem que ser o último. Não Quando pode amar nada mais do que ele. Nem uma roupa, nem um emprego, nem uma viagem, nem uma conquista, nem um filho que a gente ama, que a gente... Nada pode ser mais importante do que o nosso Deus. Amém. Porque foi Ele quem criou todas as coisas e Ele nos deu todas as coisas, né? Eu vejo assim, muita gente criando altares dos que eu falei, mas tem alguns altares que as pessoas não percebem. A arrogância, o orgulho, a falta de perdão. Também é um altar. Ah, não. Fez isso comigo, eu não perdoo mesmo. Ah, não. Ah, eu não aceito isso. Se tá certo, tá certo. Se tá errado. Sim, sim, não, não. A palavra do crente é essa. A gente não costuma dizer isso. Só que a gente quer tanto ter razão. Deus está falando isso comigo. Ultimamente, eu tenho falado isso com o Guido demais. Eu falo, Guido, eu não quero ter razão. Eu não quero. Porque às vezes a gente fica numa cegueira porque a gente está certo e a gente cisma de querer provar pro outro que a gente está certo. Vocês já passaram por isso ou só acontece comigo? Acontece comigo aqui direto. E aí, gente, a gente perde a comunhão, a gente perde a paciência, a gente perde as estribeiras, porque você tem total convicção de que você está certo. Só que a Bíblia diz que você tem que se preocupar mais em amar o teu irmão do que provar se ele está certo ou se está errado. Porque quem vai dar o discernimento para ele? Não é o Espírito Santo? Então vai para o teu quarto, ora, bota o teu joelho. Deus tem falado isso comigo. Às vezes eu vejo uma coisa errada e eu falo, Senhor, eu vou socar esse ser humano. Senhor, me dá paciência. E aí eu olho, o Espírito Santo fala assim, querida, não é isso que eu quero que você seja um agente de transformação na vida dessa pessoa. Falar com ela não está resolvendo? Falar com meu filho não está resolvendo? Falar com uma pessoa da minha família não está resolvendo? Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala comigo, que eu posso resolver. Quando a gente quer ter o controle de todas as coisas, a gente faz dele nosso altar. A gente acha que a gente pode tudo, sabe? E a gente, quando passa por uma situação igual eu passei, vai fazer 1 ano agora que eu perdi meu pai. Eu achei que eu fosse conseguir salvar a vida do meu pai. Eu queria mover o mundo. E eu não salvei a vida do meu pai, na minha visão. Mas o Espírito Santo de Deus salvou porque ele foi para a eternidade. Ele morreu com Cristo. Então, nada que eu fizesse ia impedir isso de acontecer. Então, a gente precisa descansar mais no Senhor e deixar o controle com Ele. Porque a gente faz isso no nosso altar também. Ah, não. Eu sou perfeccionista, eu vou controlar tudo. E se tiver errado, eu falo mesmo. Eu quero ter a razão. E eu tenho falado com Deus assim, Senhor, eu não quero ter razão. Eu quero que o Senhor tenha razão. Porque quem nos justifica, gente? A Bíblia diz o quê? Quem te justifica, irmão João? Bianca, quem te justifica? O Senhor. Sempre. Então, às vezes, a gente fica ali brigando, tentando provar uma coisa que aí a gente tira a chance de Cristo nos justificar. Depois eu queria conversar com o Guido, viu, Guido? Queria conversar contigo em particular depois. Vamos marcar. Justamente essa questão aí, Renata. Chama no celular. Tá. A Renata depois me passa. São coisas que Deus está tratando. Tô no grupo, meu celular tá no grupo da igreja. Vou passar depois no privado pro irmão. Tá. Ele saiu porque tá travando. Irmão João, mas isso eu tô falando porque tá acontecendo comigo, entendeu? Eu não tô falando de outra pessoa, não. Eu guardo a célula porque o Espírito Santo fala, conecta as coisas, né? Isso tá acontecendo comigo. Às vezes eu fico com um espírito crítico, sabe? Fico acontece. vendo umas situações assim, no dia no trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar. E eu fico com aquele espírito crítico, numa vontade de falar assim, isso está errado, isso está errado. E o Senhor falou assim, quem é você? O Senhor falou comigo, me deu uma sacudida. Quem é você para falar que você tem razão? Você é pecador, eu tô cuidando de você todo dia, você tem que ter paciência com teu irmão. Você tem que olhar para ele com um olhar de misericórdia. Aí aquilo me esquenta a cara assim, sabe? Eu falo, Senhor, enche-me de ti até eu transportar, porque se depender de mim, eu caio no abismo. A Bianca trabalhou comigo sábado, gente. Vou falar para vocês por que isso. Bianca foi sensacional. Primeira vez que ela trabalhou comigo, arrasou. Eu estou cumprindo aí uns contratos de eventos, que eu trabalhava com evento, para quem não sabe. E eu não estava muito agitada, mas eu estava tensa por causa do Covid, isso tem mexido muito comigo. E aí a Bianca falou assim, aí teve uma hora que eu falei assim, eu tô ficando meio nervosa, não foi, Bianca? Porque tá todo mundo meio devagar. Aí respirei fundo, na hora o Espírito Santo falou assim, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. E aí naquela noite o Senhor ministrou comigo, falou assim, quem é você
para achar que uma coisa está certa ou tá errada. Aí quando eu estava vindo para casa, a Bianca falou assim, eu falei, Bianca, parabéns, você arrasou, foi uma benção. Aí ela um passarinho me falou, acho que foi no WhatsApp ou pessoalmente, não me lembro. Aí ela falou assim, o passarinho me falou que hoje você ainda estava melhor, você estava menos agitada. Eu falei, misericórdia, o povo deve achar que eu sou um monstro, trabalhando. Aí aquilo, sabe, foi um alerta para mim. Eu falei, cara, às vezes eu quero tudo muito perfeito, tudo muito legalzinho. E eu esqueço que as pessoas que estão trabalhando comigo são pessoas como eu. Eu posso falhar e o outro também pode falhar. Então eu preciso ter paciência com o meu próximo, entendeu? Deus está tratando isso comigo. Amém. Estou confessando aqui porque o Senhor tem que me podar mais. Amém. Qual tem sido a criptonita que te enfraquece? Quero te desafiar a romper com tudo o que te tem afastado de Deus. Deus está escrevendo uma nova história e está conduzindo para a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. É viver no profundo com Deus. Amém. Deus está te conduzindo para isso. Você decidir viver no profundo com Deus é a melhor coisa. Então, decida hoje estar afastando a criptonita que te enfraquece de entrar no profundo de Deus. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Então vamos para a nossa cadeira do milagre virtual. Como é que é a cadeira em inglês? Quadeira. Virtual share. Vamos para a nossa cadeira do milagre virtual. Miracle Virtual Share. Opa, aí falou bonito. Gostei. Miracle Virtual Share. Alguém tem algum pedido de oração, pessoal, para a gente estar orando? Quero. Pode falar, irmão. É por isso que eu quero falar contigo. A gente tem que orar muito por nós. Uma coisa que o senhor queira pedir para que nós estejamos orando agora, nesse momento. Orar por nós. As particulares a gente vai. Orar por nós, orar por nossa família, por nossos amigos, né? O nosso país que ainda está em epidemia, que essa epidemia vá para longe em nome do Senhor Jesus, chega de tanta morte, né? A gente não quer mais sofrimento, chega de notícia ruim, né? Queremos luz, queremos o Espírito Santo perto de nós, nos nossos lares, nas nossas vidas. Amém. Eu posso orar? Pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, pela oportunidade do irmão João e a irmã Márcia estar aqui conosco. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor tome os pedidos do irmão João no Teu altar, Senhor. Que derrame, Senhor, sobre o nosso país uma unção de cura, Senhor. Senhor, em cada hospital, em cada lar, Senhor, que tenha um doente acometido pelo Covid, nós decretamos nessa noite, seja curado em nome de Jesus. Amém. No poder que há no nome de Jesus, nós decretamos cura para o nosso país, para o nosso lar, para os amigos do irmão João, Senhor. Vai suprindo todas as necessidades da família do irmão João. Deus toma o casamento dele, a casa dele, que os teus santos anjos estejam acampados naquele lugar. Que haja luz, que haja paz, Senhor, através da vida do irmão João e da irmã Márcia. Cuida de cada necessidade deles, dando provisão. Vai direcionando este casal, Senhor. Que eles possam ser boca do teu reino ali onde eles moram, Deus. Cuida de tudo que eles chamam de deles, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque nós já vemos pelos olhos da fé que o irmão João e a irmã Márcia serão pastores de multidão. Que o Senhor enviará vidas para eles cuidarem e para eles clamarem diante de Ti por cada um deles. Cuida deles, sobre todas as necessidades dele, é o que te pedimos e já te agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bibi, eu vi que você botou aí um pedido, só que não deu para ler. É porque ela está perto de alguém, ela digita. Alguém consegue ler? Porque eu não estou conseguindo ler aqui. Quer? Ela colocou pela salvação do meu pai, da minha irmã e pela obra da minha casa. Tá dando muita dor de cabeça. Vamos orar. Vou orar. Oremos. Pai querido, nos colocamos em Tua presença para colocar agora a Bianca e a família dela com o Teu altar. Aleluia. Jesus. Que o Senhor possa, Pai,
o Santo Espírito está tocando no coração do pai, do irmão da Bianca, Senhor Deus, da irmã da Bianca, convencendo, ó Pai, do pecado, para que eles possam, Senhor Deus, terem a certeza da tua salvação. Amém. Amém. Incomoda com o teu Santo Espírito, Pai, vai tocando. Nós possamos, ó Pai, ter ainda, Pai, esse ano, Pai, notícias de que o pai e a irmã da Bianca confirmaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eles possam ter a certeza da salvação em a Bianca também. O Senhor esteja, Pai, mandando recursos para essa obra, Pai. O Senhor continue enviando, ó Pai, os recursos necessários para que essa obra da Casa da Bianca seja concluída, Senhor Deus. Supra, Pai, a família da Bianca e a Bianca em todas as suas necessidades, Pai. Guarda, Pai, derrama uma paz, ó Pai, harmonia, amor sobre esse lar. Essa oração que te elevo em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Mais alguém, gente? Eu tenho um pedido de oração, gente. Repete, Isa. Eu quero pedir pelo meu pai que está trabalhando, pela minha avó e pelo meu avô que estão lá na casa deles. E também por toda a nossa família e vizinhos. E também fico agradecendo pela obra que já acabou aqui em casa. Amém. Quer agradecer pela obra que já acabou. Quer pedir pelo pai que está trabalhando, pelo avô, pela saúde do avô, né? Porque deu um ecozinho aqui. Eu vou estar orando por vocês agora, tá bom? Senhor, nós te somos gratos por essa noite, a Isabelle, tão nova, Senhor, já uma intercessora. Muito obrigado por esse exemplo, Senhor, dela estar diante do teu altar, clamando pela vida do Pai. Nós te pedimos agora que os teus santos anjos estejam acampados ao redor daquela carreta, daquele caminhão. Deus, guarda o Arley, Senhor, nesse caminho que ele está fazendo, no percurso do trabalho dele. Acampa teus anjos, que o mal não veja, que ele não veja o mal, Senhor. Senhor, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor vá visitar nesse momento o avôzinho, Senhor, da Isabelle, Deus. Amém, Jesus. Derrama uma unção de saúde, Senhor, na vida do pai no Arley. Cuida dele, da mãe dele, Senhor. Cuida também dos pais, Senhor, dos familiares da Priscila, amém, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem acampado teus anjos e livrado, Senhor, a sua família, Senhor, de doenças, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem guardado cada um deles, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela conquista da Priscila e do Arley, Senhor, nessa obra, Senhor, a varanda ficou linda, eu tenho certeza que todo o resto da casa também. Deus, nós te louvamos pela conquista dos teus servos. Eles te glorificam, porque tudo que eles conquistam é porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem alcançado a vida deles todos os dias. Senhor, continue com essa família, Senhor, que possam mergulhar no profundo contigo dia após dia. Guarda a Isabelle, Ana Luísa, Priscila e o Arley na palma das tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Também tenho um pedido de oração. Eu gostaria de pedir pela vida do Arthur, né? O Arthur, você vê que hoje ele nem está participando aqui, quando a Priscila vem, ele dá uma disfarçada, né, Pri? Sai com a Bianca que ele participou e tudo, ele está meio desanimadinho, isso está me preocupando. Mas eu creio, né, que a semente foi lançada, não vai voltar vazia. Eu quero muito que ele volte a ter comunhão com o Senhor, com a Igreja de Cristo Jesus, né? Quero pedir pela vida do Vitor Hugo, meu irmão, que está internado, e problemas psiquiátricos, e eu preciso muito de uma intervenção divina na vida do Vitor Hugo, de libertação de vícios, libertação de tudo, né? De vício de droga, de problemas psíquicos. Então eu preciso de uma intervenção urgente na vida dele. Gente, se vocês puderem clamar pela vida do Vitor, peço muito, com muito carinho. Se puderem orar, quem puder orar, eu agradeço. Pela vida do Arthur, Bernardo, né? E pelo meu trabalho, né? Deus me dê condição de bater a meta esse mês, que meu mês vira diferente, né? Dia 31 não, vira dia 10. Então eu tenho até o dia 10. Então, para que o Senhor mande, como diz, muitos clientes, como mandou para Elias, né? Carne no bico do corvo. Você pode orar, Priscila, pela minha vida, pelos meus pedidos? Glória a Deus. Posso sim. Senhor nosso Deus, te adoramos, ó Deus, e te exaltamos, unindo, Senhor, a nossa voz
as orações que já foram feitas, ó Deus. Amém, Ó Jesus. Pai, nós te adoramos, agradecemos a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, sentimos a Tua presença, Glória Senhor, a Deus. em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque não somos merecedores do Teu amor, das Tuas grandezas, das Tuas misericórdias. Nos sentimos constrangidos, ó Deus, até porque entendemos, temos tido muito além do que merecemos de Ti, ó Pai. Glória. Obrigado, ó Pai, porque o Teu amor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias. Obrigado, ó Pai, por ser nosso Deus, por ser quem Tu és, ó Deus. Neste momento eu te peço, ó Deus, pelo coração da minha amiga Renata, ó Deus, da sua família, dos seus filhos. Glória a Deus. Ó Deus, como eu tenho sentido, ó Deus, a Renata angustiada, ó Deus, ansiosa, ó Deus, pela vida dos seus filhos, pela comunhão, ó Deus, que ela anseia ver, ó Pai, dos seus filhos contigo. Ó Deus, neste momento eu te peço que o Senhor coloque no coração dela uma unção, ó Deus, de tranquilidade, uma unção, ó Deus, de paz, porque ela precisa confiar, ó Deus, de que Amém, o que Jesus. ela precisava fazer, ela fez, e diante de Ti, ó Deus, tudo irá se resolver no momento certo. Glória a Deus. Com relação aos seus filhos, com relação ao seu irmão, traz libertação, traz tranquilidade ao coração deles, ó Deus. Esses momentos, ó Deus, em que pensamos que as coisas deste mundo vão nos sucumbir, ó Deus, vão nos fazer desistir, que eles possam entender, ó Deus, o Teu amor sobre a vida deles, Amém, que eles possam, ó Deus, visualizar o propósito que o Senhor tem na vida deles, que assim, ó Deus, eles possam se posicionar para que a Tua obra seja feita, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre as portas, envia clientes, ó Deus, para que a Renata bata suas metas no período certo, Amém, para que Senhor. tudo, ó Deus, ocorra de acordo com que o coração dela esteja tranquilo e, acima de tudo, ó Deus, que seja a Tua vontade para a vida dela. Ó Deus, e mesmo que ela não consiga bater as metas, ó Deus, que ela possa estar tranquila, porque é o Senhor quem tem sustentado a vida dela, ó Pai. Amém, Em nome de Jesus, que ela esteja tranquila, que ela entenda, ó Deus, Teu carinho, o Teu cuidado na vida dela. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Também tenho pedido, peço que vocês orem para que Deus continue guardando minha família dessa doença, os anjos dele, ao redor da minha vida, da minha mãe também, meu tio, Ricardo, bem de saúde, e também pela minha vida profissional, que assim como Deus mandava a carne do bico do povo para eles, que mande clientes para mim também, para que eu possa sustentar minha família, eu continuar tendo tranquilidade para servir a Deus. Amém. Irmão João pode orar pelo Guido, irmão João? Posso sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por esse culto maravilhoso, por participar dessa célula maravilhosa que estou participando hoje, começando hoje. Quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite o lar do Guido, que o Senhor, nosso Deus, proteja esse casal lindo, a Renata e o Guido, que eles consigam sempre, Senhor, levar a Tua palavra a cada membro, a cada pessoa de seus lares, queridos, que eles sejam abençoados cada vez mais. Abençoe a vida do Guido, não deixa nenhum mal acontecer a vida dele, que o Senhor guia, Senhor, os seus passos sobre a vida de Guido, que ele tenha, Senhor, liberdade para pregar a Tua palavra aonde Tu estiver, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor abençoe o lar dele, aonde ele estiver nesse momento, que o Senhor leve a Tua palavra sobre a boca dele, sobre proteção, tudo que o Senhor tiver sobre a vida dele de bom, leve agora, Senhor, sobre a vida do Guido. Proteja a vida dele, proteja a casa, proteja os filhos, proteja toda a família, não deixa nenhum mal acontecer na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, vou orar para a gente encerrar a célula.
Amém. O Arley tem algum pedido de oração? O Arley tá indo aí? Deve estar dirigindo. O Arley. Tá on ou tá off? Tá Ele bom. tá off. Deve estar naquele caminho lá que é ponto cego. Tem um Caiu. lugar que caiu agora. Tem um Acabou de lugar cair. que ele falou que é mais fraco o sinal. Tá bom. Então, vamos orar para a gente encerrar. Pai Amém. querido, obrigado por esses estamos aqui Senhor, em células, Senhor Deus. Peço que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, os enfermos da nossa igreja cura, Senhor Deus. Os desempregados com porta de Amém, emprego, Jesus. Senhor Deus. Os empresários com porta de negócio. Pai Santo, que o Senhor esteja abençoando, Pai, os líderes da nossa igreja. Abençoe o pastor Obrigado, Josué, Jesus. abençoe o Glória a pastor Deus. abençoe o pastor Júnior, Pai, derrama sobre eles uma unção de ousadia, de fé e de sabedoria para que eles conduzam o teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando o Ponte, Saracuruna, que o Senhor possa estar, Pai, atraindo Amém. pessoas, Senhor Deus, para serem salvas e cuidadas por nós ali naquele lugar. Amém. Deus, vai tocando o teu Santo Espírito, as pessoas que precisam, Pai, da tua salvação, para que elas Amém. consigam, Pai, ser cuidadas por nós. Senhor Deus. Amém. Vai atraindo essas pessoas. Que o Senhor esteja abençoando cada líder de célula da nossa igreja, que o Senhor levante outros Amém. mais para o crescimento do teu reino. Glória a Deus. Essa oração que eu te elevo, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha o Amém. Arley voltando aí. Glória a Voltou. Deus. Pessoal, vou fazer aqui a nossa selfie online. Todo mundo rindo aí, hein? Vou fazer uma selfie Dá um aqui. sorrisão aí, hein? Vamos lá. Bianca, linda, todo mundo lindo. Menina, vem cá. Vem cá, Bernardo. Entra com a careta ali. Bota o rostinho do lado do ombro do seu. Não, menos. Ali, aqui, entre eu e sua mãe aqui, ó. Entre eu e sua mãe É que ele aqui. tá sem camisa, esse cara de pau. Tá sem Mais camisa. pro meio. Aí, ri! Olha o Arley rindo aí. Não? Calma, segura aí, pessoal. Grandes emoções. Quem puder fazer um print aí também com a Paraty. Foi! Passei por um trecho meio ruim de final. Beijo, domingo tem ceia, todo mundo na igreja. Vamos chamar visitante, hein? Ok? Beijo, Sei. mamãe. Beijão, beijão. Fica com Deus. Um abraço, Guido. Um abraço a todos. Beijo. Deus abençoe. É domingo! É domingo.